CHQAO 2022. Prontos para mais uma noite? 40 exercícios aí, sem sair de cima. E aí, estudando muito? O método consiste no seguinte, tá? Você fazer sem consulta, como está escrito aí nas orientações. A gente coloca aí 15 minutos mais ou menos aí para vocês poderem fazer as questões, né? Somente essa primeira aí com 20 minutos. E aí a gente vai corrigindo. Aquilo que você erra, você corre atrás, né? Você tem que ir atrás do conhecimento, você tem que ir atrás lá do que você errou, né? Errar não é estar errado, tá? Nós estamos apenas fazendo exercícios para poder fazer a memória de vocês funcionar. Errou a questão, vai lá no papiro, assiste a minha aula de novo, vai no papiro, papira, e aí tira todas as dúvidas do cérebro. O seu cérebro tem que estar condicionado a ter memória, a executar a memória que vocês têm aí dentro, tá? Então é isso que a gente está fazendo. É um trabalho pedagógico, é um trabalho já, né? Uma configuração de trabalho aí, não é feito a culha, né? É feito com científico, né? Conhecimento científico da coisa. E funciona, tá? Os alunos das minhas disciplinas tiram acima de 8, a não ser que eles caguem no pau na hora da prova. Isso também pode acontecer, tá? A memória não funcionar e você acabar errando. Faça os exercícios sem consulta, beleza? Então vamos lá para a correção sem muita delonga. Deixa eu ver aqui onde é que eu posso ficar. Então vamos lá para o número 2. Então nós temos aí 251 sobre as modalidades de lei de licitação, assinar a alternativa correta. Não vou ler as erradas, vamos aqui ver aqui direto. Tá aí, ó. Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados, tá? Tomada de preço tem que estar devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento. Lembra de Jesus, até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então nós já temos aí no artigo 22, letra A, 251, porque lá no artigo 22, parágrafo 2º, exatamente o que acabamos de ler sobre tomada de preço, né? Então vamos para a próxima. Letra B, por que está errado? Porque convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados no mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem o seu interesse, com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas, tá? Então, não é a modalidade de licitação que a administração pública realiza uma pesquisa de mercado entre empresas especializadas, tem nada a ver, tá? Vamos lá para a letra C. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Trabalho técnico científico artístico seria concurso. Vamos lá para a letra D. Nenhuma das alternativas, eu tenho a letra A que está correta, então letra A na 251. Vamos para 252. A modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas, denominada, nós já sabemos, convite, né? Então nós temos aí no artigo 22, parágrafo 3º, é o convite, tá? Então letra C, B, letra B de bola na 252. Vamos lá para 253. No que diz respeito às licitações, o objeto da Lei 8666 e alterações posteriores, é correto afirmar que, vamos lá para a letra A, as empresas públicas e sociedades de economia mistas estão dispensadas de efetuar procedimento licitatório? Nunca. Olha só o que diz o artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordina-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Ou seja, todo mundo tem de fazer
licitação. Não tem ninguém dispensado, não. Vamos lá para a letra B. Para a realização de licitação, há sempre a obrigatoriedade de existência prévia do projeto executivo, sendo vedado seu desenvolvimento concomitantemente com a execução das obras de serviço. Veja bem, lá no artigo 7º diz o seguinte: a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos a etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, a qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras de serviço, desde que também autorizado pela administração. Então, portanto, o projeto executivo pode ser desenvolvido concomitantemente. Então, a parte aí sendo vedado seu desenvolvimento está errada. Pode ser dispensável a licitação na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, desde que atendida a exigência prevista na referida lei. Está lá no artigo 24. É dispensável a licitação, ou seja, pode ser dispensado. Parágrafo, item 28.7. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associação de cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. Portanto, a 253, a letra C, está correta. Mas vamos lá ver se a letra D também está errada. Letra D, é necessária licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo. Falou exclusividade, é inexigível. Se é inexigível, não é necessária. Então a letra D está errada. Está no artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. É só você raciocinar. Se o profissional de qualquer setor artístico tem que ser consagrado pela crítica especializada, né? Ele pode ser contratado, né, por meio de inexigibilidade. Então a letra D está errada. A letra E, a referida lei não admite qualquer estabelecimento de margem de preferência para a aquisição de bens e serviços por contrariar o princípio da isonomia. Faltou um acento circunflexo no E aí, mas, né, nós temos sim, tá? Nos processos de licitação poderá ser estabelecida margem de preferência para, está lá no artigo 3º, parágrafo 5º. Número 1, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, e bens e serviços produzidos ou prestados por empresa que comprove o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Portanto, letra C na 253. Vamos para a 254. O prefeito de Agreste do Norte deseja contratar uma empresa para a realização de uma pequena obra de engenharia no valor de R$140 mil. Considerando o que está previsto na Lei 8666 e em suas atualizações, a contratação nesse caso deverá ser feita. O que tem que ser feito? Olha só. Vamos lá. Veja bem. O valor de R$140 mil para a obra e serviço de engenharia está até os R$330 mil previsto para a modalidade convite, tá? Então seria convite, mas não há obrigatoriedade de eu fazer por convite, né? De acordo, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. De acordo com o parágrafo 4º, tá? Lá do artigo 22, se eu não me engano, não, do artigo 23, 21, desculpa. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços em qualquer caso a concorrência. Ou seja, não existe uma obrigatoriedade de convite. Eu também posso utilizar a tomada de preço ou a concorrência. Isso é a famosa regra do quem pode mais, pode menos. A modalidade mais complexa, que é a concorrência, abrange as situações das modalidades mais simples. Por exemplo, uma compra de R$150 mil, quase o valor que nós estamos aí na nossa questão, pode ser promovida pelo convite, mas também pode ser realizada por tomada de preço, ou até mesmo pela concorrência, tá? Então nós temos aí os conjuntinhos, né? Conjunto convite está dentro do conjunto de tomada de preço, que está dentro do conjunto concorrência. Então, portanto, a questão aí pode ser respondida pela letra A. Onde está escrito obrigatoriamente está errado, não é dispensa ou inexigibilidade de licitação, sobrou letra E. Por licitação prévia nas modalidades convite, tomada de preço ou concorrência. Então, 254. Letra E, com certeza e sem medo de errar. Vamos lá para 255. Ao utilizar o sistema de licitação por pregão, na forma da Lei 10.520, para que a licitação tenha eficácia, o pregoeiro... Cadê?
deve obedecer a várias regras previstas. Assinale a opção que indica o item que o pregoeiro deve observar. Então nós temos aí, né? O que o pregoeiro tem que observar? Meu passador não quer passar, passou. Olha só, no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preço de até 15% superiores àquelas, poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. Não são 15%, mas sim 10%. Está lá no artigo 4º, tá? A fase externa. Do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Item 8. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10%, aquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Né? Então, está errada, não são 15%. Vamos lá. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Então, a letra B está errada porque diz 10. Está lá no artigo 4º, item 5, tá? Vamos para a letra C. Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Está lá no artigo 4º, né? Exatamente o que acabamos de ler no item 2. Do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Então, letra C está correta. Não havendo pelo menos 3 ofertas, os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, né, poderão oferecer novos lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Está lá no artigo 4º, item 9, tá? Então, são 3 ofertas e no máximo de 3, tá beleza? Então, vamos lá. Letra E. O acolhimento de recurso importará, a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Está lá no artigo 4º, item 19. Portanto, errada a letra E também. Então, sobrou aí, né, a letra C como sendo a nossa correta. E vamos lá para 256. No que se refere à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, assinale a alternativa que não apresenta uma hipótese de serviços técnicos profissionais especializados. De acordo com o artigo 13, está lá, ó, para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias e consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Portanto, né, os trabalhos relativos aos shows de artistas consagrados pela opinião pública não são relativos a serviços técnicos profissionais especializados. Portanto, 256, letra C. Vamos lá para 257. De acordo com o artigo 21 da Lei 866, os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, tomada de preço, concursos e leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência. No parágrafo 2º do referido artigo, a lei determina também o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento. Acerca desses prazos, marque com verdadeiro para verdadeiro, marque com V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Ele fala 45 dias para concurso. É verdadeiro, está lá no artigo 21, parágrafo 2º. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 45 dias para a letra A, concurso. Então está correto. A segunda, 45 dias para a concorrência quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Está lá na letra B do item 1 do parágrafo 2º do artigo 21. 45 dias para a concorrência quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Vamos para a próxima. 30 dias para a concorrência nos casos não especificados na opção anterior. Exatamente. Qualquer outro tipo de concorrência terá o prazo mínimo de 30 dias se não estiver especificado na linha B que acabamos de ler. Verdadeiro? Vamos lá. 35 dias, né? Só o fato de ser 35 já está errado, tá?
Porque são apenas 45, 30 ou 15, né? Então, o prazo mínimo aí de 30 dias para tomada de preço quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. E aí nós temos 20 dias para tomada de preço, não existe 20. Né? Eu já matava essa questão sem ter conhecimento nenhum, apenas do prazo. 15 dias a tomada de preço nos casos não especificados na linha B, né? Na linha 2. Beleza? Então, faltou aqui o restante aqui da coisa. Né? E aí nós temos aí 5 dias úteis para convite, exatamente no item 4 do parágrafo 2º do artigo 21, 5 dias úteis para convite. Então, portanto, nós temos aí VVV, FFV, e aí nós temos a letra D de dado como sendo a sequência que nós estamos buscando. Vamos para a próxima, 258. Marque a alternativa que descreve a correta definição de projeto básico de acordo com a Lei 8666. Então vamos lá. Artigo 6º. Para o fim desta lei, considera-se projeto básico conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Portanto, é a letra D novamente, porque o restante não bate com aquilo que acabamos de ler. Né? Projeto básico é isto aí, com o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Vamos para 259. Marque a alternativa que descreve a correta definição da modalidade de licitação concorrência de acordo com a Lei 866. A licitação concorrência está lá no artigo 22, tá? A primeira aí, ó, modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico é concurso. Os senhores têm que decorar isso, tá? Está lá no artigo 22, parágrafo 4º. Falou em trabalho técnico é concurso. Então a letra B é a que nós estamos procurando. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Então, já é a letra B. Mas vamos ver aqui a letra C, o que é. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis e inservíveis, venda de bens, leilão, para administração de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Letra D. Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número de mínimo de 3. Convidados, convite, né? Então, parágrafo 3º do artigo 22. Letra D não é o que nós estamos procurando. Então, letra B de bola seria a nossa modalidade de licitação concorrência. Vamos para 260. Lê as afirmativas a seguir. O conceito de serviço na Lei 866 inclui toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Está no item 2 do artigo 6º. Número 1 está corretíssima. E aí nós vamos para a segunda. A definição de obra na Lei 866/93 inclui toda construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação, realizada por meio de execução direta ou indireta. Exatamente o que está no item 1 do artigo 6º. Portanto, as duas são verdadeiras, né? E aí eu tenho as duas afirmativas são verdadeiras. 260, letra A. Gente, tem mais 10 questõezinhas lá na nossa área do aluno. Sucesso aí para vocês na empreitada. Toca pirão. Daqui a 15 minutinhos eu volto.
Só lembrando os senhores aí que tem que apertar F5, tá? Quando eu disser para você que está na área, porque eu já mandei para a Mary Lu aqui, e a Mary Lu já disse para mim que já colocou, né? Então você tem que apertar F5 aí para poder aparecer para você. Tem um delayzinho, né? Tem um delayzinho aí de 1 minuto, mais ou menos, mas não é tanto tempo. Belezinha? E aí, podemos tocar? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre as licitações para a compra de material de escritório. E aí? Letra A. Sempre que possível, deverão ser processadas através de sistema de registro de preço. Está lá no artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão. Número 2, ser processadas através do sistema de registro de preço. Veja bem, compra é compra. Não interessa se é de escritório, se é de banheiro ou se é da PQP. Tá? Compra é compra. Então falou compra, artigo 15. Belezinha? Essa coisa aí de botar aí que é para escritório é apenas para confundir o pessoal que não estuda no degraus. Vamos lá para a próxima, 262. Ou melhor, desculpa, letra B. Deverão submeter-se às condições de aquisição de pagamento semelhantes às do setor privado. Pode parecer sacanagem, mas isso aqui é um pega-ratão. Idênticas não é o que está escrito na legislação. Lá no artigo 15 diz que as compras, sempre que possível, deverão, item 3, submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Vamos para a letra C. Pô, esse passador está de sacanagem. Não poderão ser subdivididas em parcelas? Negativo, está lá no item 4 do artigo 15. Ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado visando a economicidade. Aqui, parcelamento que a gente fala aqui, tá, gente? Você tem que entender que não é parcelado a pessoa poder pagar em 12 vezes, não. Tá? Igual na Casa Bahia. É que eu pego, por exemplo, eu tenho que comprar 1000 resmas. Então eu faço lote de 10 resmas. Para quê? Para que o seu Joaquim, lá do armarinho da esquina, possa também vender. Né? Então eu abro um leque de pequenas e microempresas que tem como me fornecer pequenas quantidades de material. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir. Tá? Tá lá no artigo 15, parágrafo 4º. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. E aí, é a hipótese da contratação direta sempre, né, sem processo licitatório? Não, olha só, o artigo 24 diz o seguinte: é dispensável a licitação quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Logo, em virtude da característica especial do objeto, não haverá necessidade de divulgar as informações, uma vez que se trata da aquisição relacionada ao comprometimento da segurança nacional. Tá? Então, olha só. Compra não é hipótese de contratação direta, depende do valor, tá? Sem processo licitatório, isso aqui está meio complicado. Então, sempre que possível, deverão ser processadas através do sistema de registro de preço. É o que está na legislação, o restante é blá, blá, blá. Vamos lá para 262. A comissão de licitação é responsável pela análise de pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, habilitação preliminar ou não, bem como processamento e julgamento das propostas de licitação. Sobre as comissões de licitação, assinale a alternativa correta. O que diz a letra A? A administração pode adotar o sistema de comissões permanentes ou comissões especiais, sendo que os membros que compõem a comissão respondem solidariamente por todos os atos praticados indistintamente. Negativo, está lá no artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial, de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsável pela licitação. Lá no seu parágrafo 3º diz o seguinte: os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo, então tem uma distinção, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Então, se tiver um membro desses aí que disser assim, não concordo, e botar na ata, tá, que ele discorda por causa de tal coisa, ele não paga solidariamente.
A maioria vence, porém a minoria pode se safar de algum problema. Vamos para a letra B. A administração pode adotar o sistema de comissões permanentes ou comissões especiais e os membros que compõem a comissão permanente respondem solidariamente por todos os atos praticados, enquanto os membros das comissões especiais respondem subsidiariamente pelos atos praticados pela comissão. Negativo. Está no artigo 51, parágrafo 3º. Os membros das comissões de licitação, todos eles, tanto especiais como permanentes, respondem, né, solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se a posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Logo, está errada a afirmativa da letra B. A administração pode adotar o sistema de comissões permanentes ou comissões especiais, sendo que em qualquer uma delas os membros respondem solidariamente pelos atos praticados ou imputados às comissões, exceto no caso dos membros que tenham manifestado fundamentalmente sua posição divergente registrada na ata de decisão respectiva. Letra C está corretíssima, nós já lemos isso 3 vezes, eu não vou ler isso de novo não. Vamos para a letra D. A administração pode adotar o sistema de comissões permanentes ou comissões especiais, sendo nas comissões especiais, devido à sua realização esporádica, os membros respondem subsidiariamente, tem nada a ver com nada, está lá no artigo 51, parágrafo 3º, todo mundo, já acabamos de ler, então a letra C que está correta mesmo. A escolha por comissões permanentes ou especiais decorre da previsão expressa na Lei 8666, portanto, é um ato administrativo vinculado, sendo que a responsabilidade de seus membros é sempre solidária por todos os atos a ele imputados? Não. Acabamos de ler no artigo 51, parágrafo 3º, que se o camarada disser que não concorda e lavrar na ata, né, a sua desculpa fundamentada e registrada, ele não passa por essa solidária. Então, nós temos aí 262, letra C, com certeza. Vamos para 263. Conforme disposto na Lei 866, os contratos assinaram a alternativa incorreta. Vamos lá. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Está lá no artigo 59, parágrafo único, exatamente o que acabamos de ler. Portanto, letra A está correta. E nós estamos procurando a que está errada. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, não desconstituindo os já produzidos. Negativo. Vamos lá, no artigo 59 diz o seguinte: a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstruir os já produzidos. Então, portanto, letra B está errada. 263, letra B. Mas vamos lá para a letra C para a gente ver se eu posso marcar a letra B mesmo. É vedado o contrato com prazo de vigência determinado. Justamente, está no artigo 57, parágrafo 3º, né? Fala sobre a duração de contratos regidos pela Lei 866, ficará adstrita a vigência do respectivo crédito orçamentário, exceto quanto aos relativos. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado, né? E nós temos lá os prazos de vigência lá para cada contrato. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Exatamente lá no capítulo 3 dos contratos, artigo 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. Parágrafo 2º. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Portanto, está correta a letra D. Então, temos aí a letra B como sendo realmente a incorreta. Vamos para 264. Assinale a alternativa correta em relação aos procedimentos licitatórios conforme a Lei 8666. Vamos lá. Municípios com população superior a 20 mil habitantes estão vedados de contratar serviço através de licitação de modalidade de convite? Que não tem isso na lei, não. Lá diz o seguinte, ó. Essa lei estabelece normas gerais sobre licitações e contrato administrativo pertinente à obra, serviço, inclusive de publicidade, compras, alienações e deslocação do âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui não diz quantidade de habitantes. Portanto, né? E convite é baseado em valor e não em pessoal, né? Então, portanto, né? Se eu tenho lá um município de 5 mil pessoas, licitação no rabo deles. Vamos lá para a letra B. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, falou exclusividade é inexigibilidade, não é dispensa de licitação. Logo a B está
incorreta. Está lá no artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial no item 3, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Eu sempre cito Roberto Carlos, vamos citar a Anitta, né? Então, se eu quero botar a porra da Anitta para fazer um show na minha cidade, ela é exclusiva, né? Ela só tem ela, né? Então, não tem como eu comparar a Anitta com outra pessoa. Então, eu tenho que contratar a Anitta e, infelizmente, você vai contratar por inexigibilidade. Vamos lá para a letra C. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a concorrência, em qualquer caso, a tomada de preço. Não, é o contrário. Tá? No artigo 23 é o seguinte: nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço e, em qualquer caso, a concorrência. Concorrência, tá? É a mais complexa das modalidades de licitação. Regra do quem pode mais, pode menos. Tá? Então, está errada a letra C. E aí, letra D, concurso. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Portanto, não tem que haver cadastro, né? Concurso é qualquer pessoa pode passar a fazer parte. Está lá no artigo 22, parágrafo 4º. 264, letra D, com certeza e sem medo de errar. Mas vamos ver aqui se tem letra E. Tem. É permitido ao Poder Executivo Municipal a criação de outras modalidades? Não. De acordo com a Lei 866, que está no caput da nossa questão, o artigo 22, parágrafo 8º, diz o seguinte: é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Tá? Então, babau, letra D, é a que nós estamos procurando. Vamos para 265. Nos termos da Lei 866, é dispensável a licitação na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuadas por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecida pelo poder público como... E aí, meu irmão? E aí? Né? O que diz o artigo 24? São reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis. Olha só, gente, se você nunca leu esta moléstia, você não tem como responder uma questão como essa. Tudo que eu coloco aqui, lembrando sempre, são questões de concurso público, tá? Então, portanto, questões factíveis, possíveis de cair no concurso do CHQAO. Então tá lá, catadores de material reciclável, é o camarada que nós estamos aí falando, que esses aí participam de associações ou cooperativas, tá? Vamos lá para 266. A Lei 10.520, que fala do pregão. Quase que eu espirro. Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que não apresenta uma consideração correta sobre o pregão. Vamos lá para a letra B. Letra A, desculpa. Será facultado, nos termos dos regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a participação na modalidade de empresas terceirizadas internacionais, desde que as mesmas apresentem as documentações comprobatórias de certidão negativa de capacidade técnica. Olha só que coisa linda. É lindo, né? O texto é bonitinho, né? Não tem nada sobre. Tá? A única coisa que tem sobre isto aí na lei está lá no parágrafo 2º do artigo 4º, se eu não me engano. Será facultado, nos termos do regulamento próprio da União, Estado, Distrito Federal e municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico operacional aos órgãos e entidades promotoras da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. É a única coisa que tem que será facultado, tá? Tem nada a ver essa letra A aí. Letra A aí tá de doido, é coisa de pega-ratão ou alguém que estava fumado, tá? Mas vamos lá para a letra B para a gente ver se consegue. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Está lá no artigo 3º, item 1. Exatamente o que acabamos de ler. Portanto, letra B está correta. Mas eu não quero a correta, eu quero a incorreta. Vamos lá para a letra C.
A autoridade competente designará dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e a sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Está lá no artigo 3º, item 4º, exatamente o que acabamos de ler, portanto a letra C também está correta. Vamos lá para a letra D. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% superiores àquela, né, mais baixa, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Está lá no artigo 4º, item 8, exatamente o que acabamos de ler. Portanto, a letra D também está correta. E aí, letra E. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constam no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAF, e sistemas semelhantes mantidos por Estado, Distrito Federal e municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados dele constante. Está lá no item 14, né, do parágrafo 3º. Então, do artigo 3º, desculpa. Então, estamos diante de uma letra A que não existe na lei, portanto, ela, né, não faz parte das considerações do pregão. Vou tomar só uma água aqui, gente, porque a minha cabeça está faltando. Do 267, assinale a alternativa que está incorreta para o fim da lei de licitações. Consideram-se os serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a. Então, a única coisa aí que não está lá no artigo 13º. Para os fins dessa lei, considera os serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Portanto, o que não consta aí é execução e manutenção de obras logísticas de materiais. Se você raciocinar, execução e manutenção de obras não são, né, trabalhos profissionais, técnicos especializados. Isso aí até o pedreiro, seu João, faz. Né? Então, não é o que nós estamos procurando. Letra B é a única que não se encaixa. 268. Assinale a alternativa que aponta corretamente a definição legal da modalidade de licitação denominada tomada de preço. Tomada de preço, de acordo com o regulamento, diz o seguinte, artigo 22, parágrafo 2º, é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Portanto, letra D de dado é a única aí que se encaixa com o que acabamos de ler. O restante, blá, blá, blá. E aí, 269, assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei 8666. Vamos lá. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob a pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Está lá no artigo 14, exatamente o que acabamos de ler. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Portanto, a letra A está correta, não é o que nós queremos. As licitações serão efetuadas no local onde situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. Está lá no artigo 20. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. Vamos para a letra C. É indispensável a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico. Não! Item 6 do artigo 24. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento, é dispensável a licitação. Portanto, 269, letra C. Mas vamos ver se a letra D também está errada. Está certa, quer dizer. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço e, em qualquer caso, a concorrência. Está lá no artigo 23. As modalidades de licitação que se referem ao inciso 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado de contratação. Aí lá no artigo 23 tem lá os valores. Parágrafo 4º. Nos casos que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preço e, em qualquer caso, a concorrência. É o quem pode mais, pode menos, tá? Já é a terceira questão que nós temos esse texto aí. É dispensável a licitação na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual,
desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Está lá no artigo 24, item 11, né? Se eu tive lá um camarada que deixou de cumprir o contrato, eu vou contratar o próximo da licitação que, né, para cumprir o objeto da licitação. Letra E está correta, então a incorreta seria realmente a letra C. E para fechar a licitação de hoje, nos termos dispostos da Lei 8666, a licitação é dispensável quando? Vamos lá. Letra A, para a contratação de serviços técnicos de natureza singular, singular não há concorrência. Se não há concorrência, é inexigibilidade. Artigo 25, então não é a que eu estou procurando. Vamos lá para a letra B. Quando acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente. Olha só, se acudiu interessados, eu não tenho, né, a minha licitação deserta. Então, não é o caso. Artigo 24, só é dispensável a licitação. Item 5, quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Portanto, letra B não é a que eu estou procurando. Para aquisição, alienação ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada. Negativo, alienação não tem nada a ver, tá? Eu tenho lá no item 15 do artigo 24, que é a dispensabilidade de licitação, para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades de órgão ou entidade, tá? Então, a alienação ali na letra C diz que essa questão está incorreta. E aí eu tenho, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento, está lá no item 6 do artigo 24, 270, letra D de dado, é dispensável. E aí nós temos a letra E, nas compras de hortifruti granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado. Não. Olha o que a legislação diz. Artigo 24, item 12. Nas compras de hortifruti granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia e não praticado no mercado. Tá? Então, 270, letra D. Tudo pega ratão, cara. De A a E, tirando a D, temos pega ratões, e aí eu tenho a letra D como sendo a única correta. Já estamos lá com questões de estatuto na área do aluno. Toca pirão e eu volto daqui a 15 minutinhos. Belezinha? Grande abraço.
E aí, dando continuidade, vamos lá para guerra do estatuto. Julgas assertivas abaixo e marca a alternativa correta. Vamos lá. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico ou correspondente é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional, estabelecida em lei e igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre natividade. Isso está no artigo 17, é muito claro lá no parágrafo 3º também, portanto a número 1 está correta. Vamos para o número 2. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo. Não existe cargo militar para inatividade. Está lá no artigo 20º, beleza? Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo. Portanto, né, isso implica uma porção de coisa, não me interessa, não vamos entrar nessa discussão. Não precisamos entrar nessa discussão. É apenas cara crachá. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades que o militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe. Está lá no artigo 34, portanto, está correto. Então eu tenho a 1 e a 3 estão corretas. Na 131, então, letra A, somente a 1 e a 3 estão corretas. Vamos para marca alternativa incorreta na 132. Em tempo de paz, quando houver convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Olha só o que diz o artigo 12º. A convocação em tempo de paz é regulada pela legislação que trata do serviço militar. No seu parágrafo 1º, em tempo de paz e independentemente de convocação, ou seja, não é quando houver convocação, independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Portanto, letra A já é a nossa incorreta, famoso pega-ratão. E aí nós vamos para a letra B. A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Está exatamente como está lá no nosso texto. Do artigo 5º, a carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Logo, letra B está correta. Vamos para a letra C. O disposto nesse estatuto aplica-se no que couber aos militares da reserva remunerada e reformados, aos alunos de órgão de formação da reserva, aos membros do magistério militar e aos capelães militares. Está lá no artigo 8º, item 1, 2, 3 e 4. Né? O 3 aqui ficou um pouquinho para o lado aqui, mas nós temos aí exatamente o que está na letra C. Vamos para a letra D. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Está lá no artigo 14º, parágrafo 1º, exatamente o que acabamos de ler. Portanto, letra D está correta. Letra E, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Está lá no artigo 14, parágrafo 3º, portanto, está correto. Então, temos aí, não é quando houver convocação, independentemente de convocação. Letra A na 132. Vamos para 133. Marca a alternativa incorreta mais uma vez. Somente em caso de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade de serviço, de transferência para inatividade ou para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave, e em caso de baixa hospital, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar na época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se os fatos em seus assentamentos. Está lá no artigo 63, parágrafo 4º, que acabamos de ler. Então, está correto. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Está lá no artigo 14 do Estatuto. Logo, está correto. São privativos de brasileiro nato as carreiras de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 2º do artigo 5º, exatamente o que acabamos de ler. Letra D, o militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de ter se candidatado à carga eletiva,
desde que conte com mais de 5 anos de serviço e não 10, tá? Eu não preciso estar estabilizado, no caso das praças, para poder ser candidato, tá? O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo do motivo D, está lá no artigo 82, item 14, ter-se candidatado à carga eletiva, desde que conte 5 anos ou mais de serviço. Portanto, 133, letra D. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Está lá no artigo 14, parágrafo 2º, que acabamos de ler, está correto. Portanto, letra D está errada. Vamos lá para 134. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao seu serviço. São deveres militares, exceto, né? Eu marcaria a letra D, mas vamos ver se é isso mesmo. O artigo 31, acabamos de ler o caput. Número 1, a dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. O culto aos símbolos nacionais, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens e a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Isso são os deveres militares. Portanto, por que, professor, o senhor marcaria a letra D? Porque começa com verbo no infinitivo, cumprir, portanto, é ética, né? Cumprir e fazer cumprir as leis, o regulamento, as instruções e as ordens de autoridades competentes faz parte da ética militar, porque começa com verbo no infinitivo. Guarda isso, hein? Vamos lá para 135. A deserção do militar acarreta a interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex officio para oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça. Analisa as assertivas abaixo e marque a incorreta. A primeira, a demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver a captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. Está lá no artigo 128. Caput, acabamos de ler na questão. Está lá no parágrafo 1º do artigo 128 que acabamos de ler. Isso aí o senhor tem que ter na memória, tá? Após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo, haverá a demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada. Lembrando que o oficial não tem estabilidade. O oficial tem vitaliciedade. Vamos para a letra B. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Exatamente o que constamos lá no artigo 128, parágrafo 2º. Se a praça não tem estabilidade e ela é desertora, será automaticamente excluída. O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar. Está lá no artigo 128, parágrafo 3º. Se o militar for desertor e for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, ele vai ser reincluído no serviço ativo, vai ser agregado para poder se ver processar. Ele volta a ser militar. O senhor tem que guardar isso. Parágrafo 3º do artigo 128. Vamos lá para a letra D. A reinclusão em definitivo do militar de que trata o parágrafo anterior dependerá de sentença de Conselho de Justiça, exatamente o que temos lá no artigo 128, parágrafo 4º. A reinclusão em definitivo do militar de que trata o parágrafo anterior dependerá de sentença de Conselho de Justiça. Qual é o parágrafo anterior? O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar. Portanto, quem é que faz o camarada ser reincluído? O Conselho de Justiça, beleza? Se for em definitivo. E aí, nenhuma das respostas alternativas, 135 é a nossa alternativa, né? E aí, vamos lá. Julga as assertivas abaixo e marca a alternativa correta. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício de função do Presidente da República, os titulares das respectivas pastas militares, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e os comandantes, chefes e diretores da conformidade à legislação ou regulamentação específica de cada Força Armada. Está lá no artigo 44, parágrafo 1º, letra A, B e C. Exatamente o que acabamos de ler, portanto, número 1 está correta.
As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou ainda por bravura e pós-morte. Está lá no artigo 60. Cara crachá. Ah, professor, mas tem ressarcimento de preterição. Cara crachá, artigo 60, está correto. Vamos lá para o item 3. Porque o ressarcimento de preterição é um caso excepcional por erro da administração, tá? A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é a autorização para o afastamento total do serviço concedido a militar de carreira que a requeira para acompanhar cônjuge ou companheiro, servidor público da União ou militar das Forças Armadas que for, de ofício, exercer atividade em órgão da administração pública federal, situado em outro ponto do território nacional ou no exterior, diverso da localização da organização militar do requerente, e será concedida sempre com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, exceto quanto a este último para fim de indicação para a cota compulsória. Está lá no artigo 69, letra A. Essa redação foi incluída pela Lei 13.954 de 2019. Então, o senhor tem que saber essa porra de cor. Item 4 não tem, 1, 2 e 3 estão corretas, todas as assertivas estão corretas. Letra B na 136. Vamos lá para o 37. O subtenente Romualdo recebeu a missão de ir a uma solenidade representando sua organização militar e foi informado que lá encontraria militares das 3 Forças Armadas e diversos postos de graduação. Marca a alternativa que mostra a correta correspondência de postos de graduações na Marinha, Exército e Aeronáutica. E aí? Exército, Marinha e Aeronáutica, está aí meu quadrinho que também está na apostila dos senhores. Não vou perder muito tempo aqui, né? Isso aqui, o senhor tem que dar uma olhada, né? O nome de generais aí que muda, nome de coronel que muda para a Marinha, porque a partir de coronel para baixo, Exército e Aeronáutica são iguais, né? A Marinha que tem uns nomes estranhos aí, né? De major para cima aí. Então, eu tenho aí, ó, suboficial, subtenente e suboficial. Letra B seria a nossa alternativa correta. 138. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à interpretação de recursos contra as penas disciplinares. Blá, 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 para poder encher linguiça. O que me interessa é aqui, ó. As penas de impedimento, detenção e prisão não podem ultrapassar quantos dias? 30. Está lá no Estatuto, né? As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Parágrafo 1º do artigo 47, caput da questão, nós temos aí, letra D, 30 dias. Professor, mas espera aí, né? Impedimento é no máximo 8, não pode ultrapassar 30. Se tem 8, né? Tá valendo. Então, 139, rapaz. A licença é a autorização para o afastamento total do serviço em caráter temporário concedido ao militar, obedecida a disposições legais. Em relação à licença para tratar de assuntos de interesse particular, é correto afirmar que é concedida ao militar com mais de 10 anos de efetivo serviço, tá? Com prejuízo da remuneração. Estou falando da LTIP, mas olha só o que diz o artigo 139. A licença é a autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário concedido ao militar, obedecida a disposições... sem prejuízo da remuneração. Está aqui, ó, será sempre concedida com prejuízo da remuneração. Então a letra A está errada. Vamos para a letra B, com mais de 10 anos de serviço com prejuízo da remuneração. Então nós temos aí na 139, letra B, né? Com prejuízo da remuneração, tá, gente? 10 anos de efetivo serviço para tirar LTIP com prejuízo da remuneração. Nós estamos falando de eleição. Eleição são 5 anos, tá? Letra C. Com mais de 5 anos de tempo de efetivo serviço com prejuízo da remuneração. Não, é com mais de 10 anos de efetivo serviço. Então, letra C está errada. Com mais de 5 anos? Não, está errada. É com mais de 10 anos. E aí a letra E, com mais de 10 anos de tempo de efetivo serviço, sem prejuízo? Não, é com prejuízo da remuneração e com prejuízo da contagem de tempo de efetivo serviço. Então, letra E também está errada. Então, nós temos aí a letra B na 139. E aí, nós vamos lá para 140. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Entre os postos citados abaixo, assinalem o que não pertence ao círculo de oficiais superiores. Oficiais superiores são major, tenente-coronel e coronel. Não é general de brigada, tá? Então já mataria ali general de brigada na cara, mas nós temos aqui, ó, coronel, que é igual a capitão de mar e guerra,
Tenente-coronel, que é igual a capitão de fragata. Major, que é igual ao capitão de corveta. Na aeronáutica eu tenho o mesmo nome. Então, sobrou aí general de brigada. Eu nem precisava saber dos nomes da Marinha. General de brigada não é oficial superior. O senhor já tinha marcado isso apenas com seu conhecimento. Então, questões de RAI na área do aluno, toca pirão lá, 15 minutinhos e a gente volta.
E para terminar a nossa noite honrosa, vamos lá para as questões de RAI. Tocando pirão, 131. Em relação à responsabilidade, analisa as assertivas a seguir, assinale V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá para a primeira. A responsabilidade dos agentes da administração decorre do princípio da prevalência total do interesse público ou coletivo sobre o particular. É exatamente o que está no artigo 97, portanto está verdadeiro. Vamos lá para a segunda, se o meu passador ajudar. Todo militar ou servidor civil, investido em função, cargo ou encargo, que vier a causar prejuízos ou danos à União, a pessoas físicas e ou jurídicas ou ao seu serviço, terá a sua responsabilidade administrativa civil e ou criminal vinculada às omissões ou atos ilegais em que incorrer ou praticar. Está lá no artigo 98, verdadeiro, portanto, V. A responsabilidade será civil quando ocorrer prejuízo ou dano passível de reparação. Artigo 99, né? Então, as três alternativas são verdadeiras, e aí eu tenho VVV, que é a nossa letra A na 131, né? Sem dúvidas. Vamos lá para 132. Em relação à movimentação, analise e marque V. Vamos lá, V ou VF, né? O militar ou servidor civil, quando movimentado, se for de seu interesse, poderá continuar no efetivo de pagamento da OM de origem até o mês correspondente ao último dia do trânsito. Veja bem, se o seu último dia do trânsito é no dia 2 de agosto, você pode manter o seu pagamento na OM de origem até o dia 30 de agosto. Então, está lá no artigo 92, parágrafo 2º, a palavra primeiro está errada, então, portanto, falso. Vamos lá para a segunda. No caso de não existirem recursos para o pagamento da ajuda de custo e para a realização do transporte sob a responsabilidade da União, o movimentado permanecerá adido à OM como se efetivo fosse, até que os recursos sejam disponibilizados. Está lá no parágrafo 3º do artigo 92, o que acabamos de ler, portanto, verdadeiro. Vamos lá. Caso o movimentado opte pelo recebimento da importância correspondente ao valor do transporte ou parte dele, e não exista um recurso destinado para essa indenização, este não poderá deixar de seguir destino, desde que haja recurso para a realização do transporte sob responsabilidade da União. Parágrafo 5º, artigo 92, né? Então, verdadeiro. Então, nós temos aí falso, verdadeiro, verdadeiro, e no nosso caso, letra C, falso, verdadeiro, verdadeiro, 132. Vamos para a próxima, 133. Em relação à alienação, analisa as assertivas, verdadeiro ou falso. Vamos lá. As OMs poderão alienar, mediante licitação ou de acordo com a legislação específica, a matéria-prima que não tenham previsão a ser utilizada, bem como os resíduos de oficina. Está lá no artigo 88, exatamente o que acabamos de ler, portanto, verdadeiro. Os materiais adquiridos por qualquer OM e que forem considerados inservíveis, não comportando reparo nem transformação, poderão ser alienados. Está lá no artigo 88, parágrafo 1º, portanto, verdadeiro. Os resíduos de oficina serão alienados, em princípio, por peso ou volume, levando-se em conta a sua natureza. Está lá no artigo 88, parágrafo 2º, verdadeiro. Portanto, verdadeiro, 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 letra A. Sem muita delonga. Vamos para a próxima. 134. O ordenador de despesas realizará a abertura de termo circunstanciado administrativo em substituição à sindicância, desde que reunidos os seguintes requisitos, exceto... O que diz o RAI? O RAI diz lá no artigo 134, ou melhor, desculpa. No artigo 134. Para efeito desse regulamento, são adotados os seguintes conceitos básicos. Termo circunstanciado administrativo, que é o TCADM, é um instrumento de apuração simplificado que pode ser utilizado como alternativa à sindicância, tendo como requisitos prejuízo de pequeno valor, responsável pelo dano previamente identificado, ausência de indícios de conduta dolosa ou de má-fé, ainda que de forma subjetiva, e inexistência de documento normativo específico que determina a instauração obrigatória de sindicância. Às vezes eu tenho um regulamento que diz que tem que ser aberto de sindicância, né? Então, termo circunstanciado administrativo, não tiver atingido o tempo mínimo de duração, letra E, é o que me diz aí que não tem nada a ver com o termo circunstanciado administrativo. Vamos para a próxima, 135. Em relação à descarga, marque verdadeiro ou falso.
Nos casos de material excedente ou obsoleto, poderá ser realizada a descarga para fins de alienação após autorização ou determinação de escalão superior. Está lá no artigo 79, parágrafo 1º, o que acabamos de ler. Portanto, verdadeiro. Os bens móveis inservíveis, os ociosos e os recuperáveis, poderão ser reaproveitados mediante transferência interna ou externa. Está lá no parágrafo 2º do artigo 79, né? Que acabamos de ler, também verdadeiro. No despacho do OD, que determinar a descarga, constará o destino da matéria-prima, quando for o caso, e a imputação do prejuízo a terceiro ou à União. Está lá no parágrafo 3º do artigo 79. Portanto, verdadeiro, 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 letra A de novo. Vamos para 136, marca a alternativa incorreta. Olha aí. Os materiais recolhidos ao almoxarifado ou aos depósitos da OM serão recebidos pelo encarregado do setor de material ou de depósito, devendo a quitação ser realizada no documento de recolhimento e o ato registrado no Sistema Corporativo de Controle Patrimonial, utilizado no Comando do Exército. Que acabamos de ler está escrito no artigo 86, portanto está correto. Vamos para a letra B. O material considerado de primeira e segunda classe poderão ser retribuídos às OM por conveniência do serviço, depois de arbitrado o novo valor unitário e fixado o novo tempo mínimo de duração. Está lá no parágrafo 2º do artigo 87. Né? O material considerado de primeira e segunda classe ele pode ser retribuído à OM, levando em consideração aí as observações. Os materiais oriundos dos OP, que são órgãos provedores, descarregados na forma desse regulamento, serão substituídos mediante pedido eventual da OM ao OP, mesmo aquele de fornecimento automático? Negativo. Olha só o que diz o artigo 84. Os materiais oriundos dos OP diz o seguinte: julgados em mau estado, com declaração de serem suscetíveis de reparo ou transformação, serão tratados de acordo com a legislação específica. E os descarregados, que é o que nós temos, na forma desse regulamento, serão substituídos mediante pedido eventual da OM ao OP. Parágrafo único. O pedido eventual a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo, que acabamos de ler, não será emitido para bens cujo fornecimento é automático, conforme a legislação de cada órgão gestor responsável, salvo nos casos excepcionais de substituição resultante de necessidade imprevista. Portanto, quando eu tenho automaticidade, eu não faço pedido eventual. Vamos para a letra D. Os materiais serão examinados nos lugares em que estiverem depositados e os que porventura estiverem danificados serão acompanhados tanto quanto possível de suas partes competentes. Está lá no artigo 83, exatamente o que acabamos de ler. E aí, para finalizar, as OMs poderão alienar, mediante licitação ou de acordo com a legislação específica, a matéria-prima que não tenha previsão de ser utilizada, bem como os resíduos de oficina. Está lá no artigo 88, o que acabamos de ler. Portanto, na 136, letra C. Tá, beleza. É o artigo 79, tá, gente? Eu achei estranho, você viu que eu engasguei, eu falei assim, pô, mas é o artigo 34? Mas tudo bem. Então, o artigo 79 foi o professor que cagou no pau. Vamos lá de novo, item 137, marca alternativa incorreta. Os setores de material almoxarifados e depósito da OM farão entregas dos suprimentos necessários às frações e dependências internas, mediante ordem de distribuição publicada no boletim administrativo da OM, ou em casos excepcionais, a ordem verbal do comandante, não do fiscal administrativo. Portanto, 137, letra A, está lá no artigo 72. Vamos lá para a letra B. O responsável pela fração ou dependência receberá o bem mediante quitação no documento de remessa e formalizará o recebimento do material distribuído dentro do prazo de 5 dias úteis, detalhando se está sem ou com alteração. Está lá no artigo 72, parágrafo 1º, exatamente isso aí, com 5 dias úteis, portanto, está correta. Em caso de ordem verbal, o responsável pelo recebimento do material emitirá imediatamente o pedido, devendo a ordem de distribuição ser confirmada em boletim administrativo da OM. Está lá no artigo 72, parágrafo 2º, que acabamos de ler. Portanto, está correta. Letra D. No caso de indisponibilidade do sistema corporativo de controle patrimonial em uso no comando do Exército, a distribuição de material poderá ser realizada mediante pedido provisório, devendo tal ato ser registrado em até 8 dias úteis após cessar os motivos do impedimento de lançamento no sistema. Está lá no artigo 72, parágrafo 3º, exatamente o que acabamos de ler. Portanto, está correto. E letra E, no âmbito da OM, o detentor do material somente poderá redistribuí-lo mediante autorização do chefe imediato ou comandante da OM, pedido formal encaminhado ao fiscal administrativo.
exatamente o que acabamos de ler, que está no artigo 72, parágrafo 4º. Portanto, no nosso caso da questão 137, letra A, vamos para 138, quem fiscaliza no âmbito da OEM a distribuição de material para emprego e uso individual realizado pela subunidade? Quem é? O artigo 74 diz o seguinte: no âmbito da OEM, a distribuição de material para emprego e uso individual é feita pela subunidade, sob a responsabilidade dos encarregados de material e a fiscalização dos seus respectivos comandantes. Então, quem fiscaliza? Seus respectivos comandantes. O senhor errou essa questão, eu tenho certeza que o senhor errou essa questão, porque o senhor botou encarregado de material. Você falou assim, eu acertei esta porra, botei encarregado de material. Não é não. Respectivo comandante é quem fiscaliza, tá? Vamos lá. 139. Em relação à responsabilidade, marque verdadeiro ou falso. O comando do Exército responderá pelos danos que os agentes da administração causarem a terceiros, cabendo-lhe ação regressiva contra os responsáveis nos casos de culpa ou dolo. Está no artigo 108, exatamente o que acabamos de ler. Verdadeiro. Vamos lá para o número 2. Nos casos de roubo, furto, extorsão, incêndio ou dano material, a isenção de responsabilidade fica dependente da ausência de culpa do agente da administração. Exatamente o que está no artigo 109, parágrafo 2º. Também verdadeiro. Vamos lá para a próxima. Todo responsável pelo cumprimento de ordem que, no seu entendimento, implique prejuízo para a União ou contrariem a legislação vigente, deve ponderar sobre o assunto, destacando as consequências da sua execução. Está lá no artigo 110, exatamente o que acabamos de ler. Portanto, eu tenho uma sequência aí de 3V, e aí eu vou para a letra A. 3V, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E aí nós vamos para 140 para terminar a noite de hoje. Quem é o agente responsável pela execução dos registros de controle, pela guarda dos bens estocados, pela manutenção dos equipamentos, bem como pela administração das atividades do respectivo setor? Temos aí 5 alternativas, e aí nós temos o quê? Lá no artigo 41, o encarregado de depósito de oficina ou de material é o agente responsável pela execução dos registros de controle, pela guarda dos bens estocados, pela manutenção dos equipamentos, bem como pela administração das atividades do respectivo setor. Logo, letra C, o encarregado de depósito. Não é isso? E aí, temos por fim as nossas questões de hoje. Eu já vou sair da sua frente para o senhor poder fazer um print aí do seu gabarito, né? Temos aí o gabarito de hoje, dia 15 de agosto de 2022. Estamos faltando aí 1 mês e meio, aproximadamente 45 a 50 dias, para poder fechar o nosso tempo, né? E eu acho que a gente está caminhando para o sucesso, com certeza, né? Os senhores hoje aí devem ter errado poucas questões, o pessoal que está mais antigo aí nas nossas aulas, né? E eu quero que os senhores estudem, né? Teve um camarada que botou aqui no chat que está meio fraco em estatuto. Assista às aulas, vocês têm acesso aí às aulas de estatuto. Assistam às aulas, por mais chato e sacal que seja, né? A minha voz, ela ecoa dentro da sua cabeça e o senhor acaba guardando mais coisas. Então assista a aula de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, porque faz bem, tá, senhores? Faz bem porque vocês têm uma oportunidade ímpar de já se livrar desta merda. Então, o senhor passa na prova, tem conceito bom, e aí o senhor se livra do ano que vem, tá aqui ouvindo a minha voz de novo, né? Beleza? Então, meu grande, sucesso para vocês, bons estudos, boa noite. Quarta-feira tem Flamengo de novo. Será que vai dar 5 de novo? Grande abraço para vocês aí, gente.